Hoje eu estou recebendo o Dr. Rodolfo Gadia, oncologista, essa pessoa da paz, essa pessoa serena, para conversar sobre um assunto que é difícil, né, Rodolfo? Que é o câncer de pâncreas. Ele não dá sinais, quando aparece, já pode ali estar em estágio avançado. Aí a gente se pergunta assim, tá bom, mas o que leva, né, a pessoa a ter um tumor como esse? Para você ter uma ideia, no mundo são mais de 240 mil novos casos por ano, não é isso, Rodolfo? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado a você. Antes da gente falar sobre o tumor, né, que veio à tona com o Edu Guedes, né, que a gente ficou super preocupado, o pâncreas fica onde? O que é esse órgão? Afinal, qual é o papel dele no nosso organismo? Obrigado mais uma vez, viu, Imagina. Mônica, pelo convite. Vamos pegar aqui devagarzinho para mostrar, só para o pessoal ter uma noção, que aqui a gente vê, tá o fígado, né, mostrando aqui, aí o pâncreas, porque a gente muitas vezes imagina que é aqui, né, quando você perguntou aqui é o estômago. O pâncreas é um órgão, aí pegando aqui, puxando. Vamos tirar o nosso fígado com cuidado. Aí deixando aqui, ó, o pâncreas está aqui atrás, então tira aqui, ó. Aquele aqui. Então por isso que é uma região que eles falam, a região retroperitoneal, tá atrás de órgãos importantes. E você vê que a relação dele, você vê, né, com o estômago aqui, o fígado e vias biliares, ele é um órgão muito sensível. E ele é muito vascularizado e por isso que às vezes o câncer dele, às vezes na fase inicial não tem muitos sintomas e aí é o perigo. É o perigo, né? E às vezes ele, em pequeno tamanho, ele já vai espalhando. Porque ele tem uma vascularização alta, que eu falei, e não tem também tipo uma cápsula protetora, ele está muito exposto. E intimamente relacionado e ligado aos órgãos. Por isso que também o tratamento é mais complexo, a cirurgia, né? Essa vascularização, quando você fala, ou seja, a possibilidade de se espalhar para outros órgãos, seria isso? E aí quando espalha, né, é mais comum no fígado, pulmão, mas às vezes espalha nos órgãos em volta, nas ínguas que a gente fala, que são os linfonodos em volta, e às vezes até na membrana que reveste essa barriga aqui, que chama peritônio. Nossa. Por isso que ele é tão agressivo e todo mundo fica com medo, né? Porque a mortalidade, Mônica, é muito alta. Você vê a relação entre incidência e mortalidade desse tipo de câncer é 0,98, tipo 98%. Onde que eu quero chegar? É que quase 100%, 98% dos pacientes que têm o câncer de pâncreas, que têm a metástase, eles em 5 anos eles vão falecer da doença. Meu Deus, isso é muito Então triste. muito grave, né? E o que leva, né, a esse tipo... Não, antes dessa pergunta, eu quero saber o seguinte, para que ele serve? A gente associa pâncreas à produção de insulina. Também. Né? É um órgão, você vê que é muito sensível e ele basicamente atua na digestão, então ele produz substâncias para auxiliar na digestão, que é o pâncreas exócrino, e o pâncreas endócrino, que você falou, que ajuda principalmente no metabolismo do corpo, da produção da insulina, né? Que é uma substância, né? Podemos falar assim, no nosso corpo, um hormônio, muito importante no controle da glicose do sangue. E o contrarregulador, que é o glucagon, também é produzido pelo pâncreas. O pâncreas exócrino, ele produz algumas enzimas, são várias, mas as principais, tipo a lipase, sabe, Mônica? É assim, é como quando a gente come uma comida, às vezes, muito gordurosa, essa enzima que o pâncreas produz é como se fosse um detergente. Ele vai lá e ajuda a dissolver um pouco a gordura para melhorar na absorção. Por isso que muitas vezes a pessoa tem um pâncreas doente, não necessariamente com câncer, mas quando ele está adoecido, tem uma inflamação, muitos dos sintomas é a pessoa ela começa a perder gordura nas fezes, porque aí não tem muita essa absorção. Aí a barriga ficou um pouco mais inchada, dá gases e as fezes ficam mais gordurosas. E a lipase, que é uma dessas enzimas importantes. Tem a amilase também e várias outras. Né? A gente conhece tão pouco, né, do nosso corpo. Né? Um órgão pequeno e sensível. Pequeno, sensível, de tamanha importância, né? E aí a gente teve essa situação que o Edu Guedes, né, o Dr. Rodolfo estava até comentando comigo aqui antes de você começar, que veio com essa notícia de que ele tirou o tumor, né? Teria retirado ali pela cirurgia. E ele gravou um depoimento, porque como a gente vai falar agora há pouco, ele não dá sinais, mas o dele, por conta de um cálculo renal, ele descobriu. Vamos ver o depoimento. Há 2 semanas atrás, eu tive uma crise renal, eu fui hospitalizado. No exame, o Dr. Joaquim de Almeida detectou uma pedra que havia descido para o canal. Eu tive que fazer uma cirurgia de retirada dessa pedra. Ela tinha aproximadamente 1,6 centímetros, ela não ia passar de jeito nenhum.
Aí, posteriormente, os exames detectaram inúmeros cálculos nos 2 rins e um tumor de 2 centímetros no pâncreas. E por incrível que pareça, aquelas pedras que pareciam ser a pior coisa do mundo, mais a investigação do Dr. Joaquim, salvaram a minha vida. A gente decidiu então fazer 2 cirurgias para os rins estarem bons e fortes para uma cirurgia mais delicada. Dr. Sidney, que é presidente do Hospital Albert Einstein, onde eu estou, que é filho do meu médico de infância, Dr. Henrique, me indicou o Dr. Marcelo Bruno Rezende. Ele e a sua maravilhosa equipe decidiram me operar bem rápido. A cirurgia demorou aproximadamente 6 horas e foi um sucesso. Nela, ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. A minha recuperação está sendo ótima. Hoje já estou no quarto. Eu mando esse vídeo não só para informar, mas para agradecer o carinho de todos. Muito obrigado a todos vocês, do fundo do meu coração. Ficou até muito emocionado, né? Também não é para menos, você vai tirar um cálculo renal e descobre um tumor como câncer de pâncreas. E um tumor pequeno, 2 centímetros. 2 centímetros. Muito bom. E pelo que você conhece, deu para tirar todo esse tumor e agora ele vai começar um tratamento? Eu acredito que não. O pouco que eu tive de informação, eu peguei esse áudio também e procurei saber. Primeiro é um santo cálculo renal. Santo cálculo renal. Porque quando descobre nessa fase, quando não tem sintoma, e o pâncreas é dividido em 3 partes, né, anatômicas, para questão até das principais doenças, de questão cirúrgica. O pâncreas é dividido em cabeça, o corpo e a cauda. Aí você vê que ele comentou que o dele foi na cauda, que é melhor, inclusive, assim, até menos complexo a cirurgia se fosse na cabeça. E às vezes, mas também o sintoma demora um pouco mais. Porque sintomas de câncer de pâncreas, às vezes quando está na cabeça, você viu ali na região, ele obstrui as vias biliares. Então, a pessoa às vezes fica com o olhinho amarelo, esse branquinho do olho, fica amarelinho, a pele fica mais amarela, o xixi fica com cor de chamate, ou guaraná, ou até Coca-Cola, a urina escurece. Esses são os sintomas de que tem algo crescendo no pâncreas e comprimindo vias biliares. E às vezes não tem dor nessa fase mais inicial. Às vezes tem só esse sintoma, ele fica um pouco cansado, perde o apetite e emagrece. Então a gente tem que ficar muito atento com esses sintomas. Na cauda, menos ainda. Então, pela história dele, ele teve um cálculo renal, uma cólica nefrética, uma cólica forte, parece que tinha uma infecção, aí foi investigar essa infecção de urina, o cálculo, aí achou que tinham vários cálculos mesmo, aí ele fez o tratamento e na investigação por imagem achou um nódulo pequeno na cauda do pâncreas. E eu acho que isso aí salvou realmente a vida dele. A vida dele, né? Porque o pâncreas, como eu estava te falando, Mônica, assim, ele espalha rápido, né? E a grande maioria desses tipos de tumores são descobertos na fase mais avançada. Então, a fase inicial que ele achou, a cirurgia às vezes só resolve. Tanto é que ele falou que tirou a cirurgia, um tumor pequeno, tirou os linfonodos, o baço, porque é um órgão ali mais perto, né? Para ter a segurança também que não ficou nada para trás. É a questão de trabalhar com a margem de segurança. E se às vezes só está aquele tumor lá e não tem mais nenhum outro tipo de resíduo de câncer que for para trás, é só observação. Dr. Rodolfo trouxe alguns sinais para a gente. Eu vou fazer alguns sintomas que devemos estar atentos. Vou fazer uma pausa com ele para saber o que leva. É estilo de vida? Hereditário? Ou seja, você tem uma pessoa na família que teve, será que você pode ter? Vou fazer uma pausa junto com ele, vou e volto esperando sempre por você. Até já. E vem, porque eu vou retomar a conversa com o Dr. Rodolfo Gadia, essa simpatia de pessoa, falando sobre um tema difícil, que é o câncer de pâncreas. Eu estou com algumas dúvidas aqui, o Rodolfo. Por exemplo, a Irene perdeu uma pessoa na família com câncer de pâncreas, quer saber se é hereditário, para a gente entender o que leva ao tumor, né? E a Vanessa, que perdeu a mãe dela 10 dias também lutando contra o câncer. Querida, sinto muito, viu? Meu abraço. Quer saber se algum exame ajuda na prevenção e num diagnóstico precoce? Vamos lá. Exame para câncer de pâncreas é mais desafiador, porque não tem ainda um exame específico, que você estava falando, né? Perguntando um ultrassom, uma tomografia, ou fazer um exame de sangue para, às vezes, descobrir numa fase mais inicial, que é a fase mais curável. Parece que ainda não tem essa informação
de que se fizer esse exame, principalmente em população de alto risco, ficar fazendo essa tomografia, se descobrir se vai impactar realmente na mortalidade. Então, não temos ainda essa informação, é um desafio, então não tem esse exame. O mais importante, então, é focar em quê? Na melhoria da qualidade de vida. Aí a gente vai falar dos fatores, para responder a tal questão hereditária, os fatores de riscos modificáveis, que esses são os mais importantes. É o que, se a gente mudar hoje, a gente diminui o risco de ter esse câncer um dia, apesar que a incidência é baixa, né? É previsto até 12 mil casos no Brasil, né? Por esse ano, então, a incidência do câncer de pâncreas é baixa, mas com mortalidade muito alta. Então, morre quase 11 mil para 12 mil de incidência. Olha só que interessante. Então, o que a gente pode fazer para modificar? Primeira coisa, não fumar. Essa é a regra básica para muitos tipos, digamos, 1/3 dos tumores, né? Segunda coisa, movimentar o corpo, atividade física e controle do peso, da obesidade. A obesidade hoje já está relacionada a quase 13, 14 tipos de câncer. Só a obesidade. E o sedentarismo também já é fator de risco. Um terceiro ponto, muito importante, a questão da alimentação, mas isso já envolve a questão de melhorar a dieta com o peso e a atividade física. Álcool com moderação, porque tem alguns casos que não tem um risco, não tem uma dose de segurança de álcool para aumento de risco de câncer. Então, olha que é interessante. Então, se for tomar, tem que tomar com moderação. Com moderação. Aí tem famílias que têm predisposição a ter inflamação do pâncreas cronicamente, tipo pancreatite crônica. Existem algumas doenças familiares que essa inflamação crônica pode também aumentar o risco de câncer. E alterações genéticas, essa que a gente fala hereditária, né? Inclusive um dos genes, né, que é bem relacionado a câncer de mama, câncer de ovário e próstata, que é o que a gente chama de BRCA, principalmente o 2, ele está relacionado ao câncer de pâncreas, 10, 15, máximo 20% dos casos. Então, essa relação ela é menor, coincidência menor, e a relação hereditária ela é bem menor em relação ao acúmulo de agressões crônicas que a gente vai fazendo no nosso órgão, na nossa célula. Por isso que ele é também uma doença de pessoas mais velhas, a partir de 60, 65 anos. E aí, no caso do Edu, 50 anos. Mas você percebeu que estava um tumor de 2 centímetros. De 2 ali centímetros. Ia ficar mais uns 2, 3, sei lá, 5 anos, enfim. Estou só especulando, mas ali ele achou numa fase muito inicial. Tanto é que quando descobre, é mais velho e descobre mais avançado. Então, onde que eu não tenho acesso à patologia do tumor dele, mas o mais comum, 95%, 98%, é o adenocarcinoma. Porque tem alguns outros tipos de tumores no pâncreas, tipo o neuroendócrino, que é mais raro, alguns outros, né, de cistos mais benignos, mas o mais comum é o adenocarcinoma. Se o dele realmente for um adenocarcinoma, que é o tumorzinho que vem do revestimento do ducto, da glândula lá do pâncreas, ele é o mais comum e o mais mortal. Então, foi excelente ele ter descoberto na fase inicial. Graças a Deus, meu Deus. E a gente está tendo informação, porque ele até falou sobre isso, né? De informar para que estejamos atentos. Tem uma amiga nossa aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o nome, a Angélica. Ela falou, Mônica, eu tenho insuficiência no pâncreas e toma Creon de 25. Esse medicamento ela vai tomar para o resto da vida? E aí esse tipo de probleminha, ela tem que ficar um pouco mais atenta? Essa eu estava falando daquela função exócrina do pâncreas, né? Que ele é muito importante para ajudar na digestão dos alimentos, de um modo geral. Isso. Então, quando tem insuficiência, provavelmente o pâncreas dela não produz o número suficiente de enzimas para ajudar na digestão. O Creon é um conjunto de enzimas para ajudar na digestão. Então, não tenha medo de tomar isso cronicamente, ou às vezes tem que tomar por muito tempo na vida, porque é como se ela estivesse tomando enzimas digestivas, algo para tomar para ajudar na digestão. Então, legal. Pode ser que, dependendo do grau de deficiência dela, ela vai ter que tomar muito tempo, às vezes, a vida inteira. Tem outra amiga nossa, a Neide de Araújo, querendo fazer a pergunta para você. O pâncreas pode ser retirado em caso de câncer? Se possível, quais as consequências? Ali, o Edu, ele tirou o tumor e tirou a parte da cauda, né? A parte da cauda, do rabinho lá. E tirou, acho que a gente tem até imagem depois. Rodrigo, me ajuda aí. Tem algumas consequências? Tem. Você vê que a gente estava até falando nisso, né? Vive sem um pâncreas, às vezes a pessoa vive sem um pâncreas. Só que ela vai ter que repor várias enzimas, repor os hormônios, é uma vida muito delicada. Tanto é que no futuro
Muita gente tem até aquela discussão de transplante de pâncreas, né? Que aí faz para tentar repor essa produção dessas substâncias muito importantes, principalmente para o nosso metabolismo. Mas enfim, um câncer de pâncreas, por exemplo, quando é na cabeça, eu falei lá no Rabin, é menos complexa a cirurgia, e você vê que ele falou no áudio dele 6 horas de cirurgia. Quando é na cabeça, é uma das maiores cirurgias que tem na medicina. É o que tem que retirar um pedaço do estômago, tem que tirar parte da cabeça do pâncreas, mas às vezes deixa o resto para o resto que funciona. Tem que retirar a vesícula biliar, vias biliares, pedaços às vezes do parte inicial do intestino, parte do estômago, a gordurinha em volta, os linfonodos e às vezes de onde que foi, igual ele falou do baço, mas o baço é mais na parte de cauda. Você vê o tamanho de cirurgia, 6, 8, 10 horas. E a pessoa vive relativamente bem. É lógico que ela vai ter todas uma vida bem mais delicada. Algumas limitações, né? Limitações, principalmente digestivas, e ela vai emagrecer também bem, né? E ficar atento, mas a resposta dela dá para viver sim, sem o pâncreas. Engraçado que as pessoas estão aqui, porque a gente quer prevenção mesmo. O doutor Rodolfo até falou sobre essa questão do estilo de vida que a gente sempre bate, todos os dias a gente tem que fazer esse exercício. Aí a Angélica, lá do bairro Tocantins, e a Estevânia também, sobre o exame para a prevenção, o exame para o diagnóstico precoce. Infelizmente a gente não tem. Só para reforçar para a minha turma. O da mama tem, por exemplo, fazendo a relação, fazer a mamografia, mas também um certo período de idade, o exame, o toque retal e o PSA é um pouco mais controverso, mas o pessoal faz. A tomografia com baixa dose de radiação para pacientes de alto risco, aqueles fumantes, fazer a tomografia do tórax para achar o nódulo pequenininho no pulmão, para curar. Alguns, você percebeu que para tanto tipo de câncer, quase mais de 200 tipos de doenças diferentes que é o câncer, tão pouco exame ainda para achar numa fase mais inicial, né? Nossa. Que aí entra o ovário, o próprio pâncreas mesmo, é muito complexo, né? Tem uma amiga nossa também que está assistindo aqui, olha, querida Eni. Mônica, qual especialista para o diagnóstico do câncer de pâncreas? E ele tem alguma ligação também, por exemplo, se a pessoa tem um tumor na vesícula? Tá ligado? O pâncreas e a vesícula? Tem uma ligação? Boa pergunta. Às vezes é? se tem algum problema na vesícula, às vezes é uma pedrinha na vesícula. E aí mulheres mais que já teve gestações, obesas, tem mais risco de formar pedrinhas na vesícula. Porque às vezes a base da pedra da vesícula é colesterol, olha que interessante, né? E às vezes essa pedrinha migra pela vesícula e entope um canalzinho onde ela encosta ali no pâncreas. E às vezes inflama, olha só como é que é a história, ela inflama o pâncreas, às vezes cronicamente, e isso mais a longo prazo pode causar um câncer. Mas isso é mais raro, mas eu estou tentando fazer a relação de um problema na vesícula causando uma inflamação crônica no pâncreas e podendo causar o câncer de pâncreas. Importante o hábito de vida, eu acho que é fundamental. Nossa, fundamental. E se achar algum problema na vesícula, dá para também viver muito bem sem a vesícula. Né? Dá para viver muito bem sem problema nenhum. Vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma pausa com o Dr. Rodolfo Gadio. Acho que eu vou pedir um cafezinho para Mari Palermo, que é a nossa produtora. Para mim, você aceita um cafezinho? Aceito o cafezinho. Você aceita um cafezinho? Então faz o seguinte, vai lá, pega a sua xícara que eu volto com essa conversa. Tem alguma pergunta? Dá tempo, 99897.000. Já, depois do intervalo, a gente está de volta, gente. Mas agora eu quero retomar a nossa conversa com o Dr. Rodolfo Gadio, cafezinho, Mariana Palermo, muito obrigada. A gente está falando sobre pâncreas, sobre o câncer de pâncreas, né? E aí deixa eu trazer mais perguntas da minha turma, que sempre quer ficar muito bem informada. Só para a gente, né, reforçar para o pessoal, a Vanessa quer saber qual profissional de saúde que investiga, né, esse tipo de situação no nosso corpo. Boa lembrança, essa ficou para trás, Essa né? ficou. Olha, o cirurgião do aparelho digestivo, que geralmente vê problemas na vesícula, e aí ele faz investigações e acha alguma coisa no pâncreas. O próprio, no caso do Edu Guedes, né, foi um urologista, eu acredito, né? Ele estava com problemas de cálculo renal, e aí fez uma investigação, achou, mas geralmente um gastro. Eu acho que é o cirurgião do aparelho digestivo, um gastro ou o gastroenterologista, de um modo geral. Às vezes um endocrinologista, porque muitas vezes a pessoa idosa, quando ela começa a ter uma piora rápida, súbita, ou do diabetes, às vezes ele vai procurando por conta do diabetes e de repente vai achar um probleminha no pâncreas. Muito o oncologista ele recebe depois. A gente geralmente trata, né? Então, ainda bem, né? Ninguém que vai acordar e falar, eu tô com uma dor aqui, eu acho que eu tenho um câncer. Ainda bem, né? A Adelina, do bairro Santa Mônica, o câncer de pâncreas tem ligação com constipação intestinal? Achei interessante a pergunta dela. Pâncreas, não.
Mas intestino, todo mundo faz essa relação, mas não é a obstipação causando o câncer. Eu acredito muito mais no estilo de vida, dieta, mais industrializada, inflamatória, mais artificial. A dica é, vamos desembalar menos e descascar mais. Falar nisso, estamos na época da mexerica. Mais natural. Então aí a pessoa fica inflama, uma dieta inflamatória, e dá obstipação que inflama lá a célulazinha, o enterócito, a célula do intestino, que reveste, que pode dar o câncer do intestino. Tem os sintomas como gordura nas fezes, inchaço abdominal e muitos gases. Isso pode significar uma desordem no pâncreas? Pode. É o que eu estava falando, a esteatorreia. Aí, nesse caso, é ir num gastroenterologista, que ele vai pedir uma série de exames e vai ver se o pâncreas está com a produção insuficiente das enzimas digestivas. E aí, se achar isso, geralmente é uma causa benigna, graças a Deus, é tomar as enzimas. Não, as enzimas que tratam, né? Igual aquela a outra que falou. Eu tenho aqui a Eugênia, que chegou agora há pouco, quer saber sobre sintomas, assim como a Sabrina. Só para a gente reforçar, ele é silencioso, mas alguns sintomas podem indicar. Fadiga. Sintomas, principalmente. Vamos repetir aqui que isso é muito importante. A pessoa, às vezes, ela está sem muita dor, ela está até bem, mas ela começou a perder peso. E ela, nossa, mas eu estou perdendo peso, e às vezes perdeu um pouco o apetite. E geralmente, às vezes, o olhinho, né, o branquinho do olho, hein, pessoal, ficou amarelinho. Ela começa a ficar com a pele um pouco mais amarela, a orelha um pouco mais escura, assim, a cara mais amarelinha, mais cinzenta, o xixi escurecer. Dor, aí começa a dar um pouquinho de dor em faixa, aquela dor que você sente que aperta aqui, porque você vê que o pâncreas fica bem aqui no alto, atrás do estômago. Então, sentir uma dor em faixa, às vezes dói as costas. Então, perdeu o peso, perdeu o apetite, está doendo aqui o andar superior, doendo mais atrás e ficou com um pouco que a gente chama de icterícia, amarelou, atenção, procura o médico gastro. A Alexia quer saber se o órgão pode ser transplantado. Eu já entro na questão do tratamento. Quando se verifica que tem o câncer no pâncreas, a cirurgia é o único tratamento, Rodolfo? É o melhor. É o melhor, né? Porque é o que a gente fala que é o curativo, vamos dizer assim. Então, às vezes, a pessoa tem um tumor no pâncreas, aí tem que avaliar bem o tamanho. Às vezes, se ele encostou em alguns vasos, né, tipo, mais tecnicamente, a mesentérica superior ou via porta, enfim, vasos em volta. Se o tumor cresce, encosta e pega esses vasos, aí a gente fala uma condição que ele não é ressecável, ele é irressecável naquele momento. Mas se ele não espalhou, dá para fazer um tratamento antes, aí joga o remédio, a quimioterapia, para tentar diminuir, para depois o cirurgião entrar e ver se consegue operar. Então você vê que tudo tem que caminhar para tentar retirar. O processo de tentativa de cura é cirurgia. Então por isso que o melhor achou no comecinho, já tira. Tanto é que você viu que o Edu Guedes falou, eu operei para ontem, ele tratou o rim internado mesmo e operou de urgência e já tirou, quando é a fase curável, né? A Elisete quer saber se gordura no pâncreas existe, ela foi diagnosticada com gordura no pâncreas. Boa pergunta, hein? Do fígado eu sei que existe, né? As coisas mais malignas, né? Essas coisas mais benignas, gordura no pâncreas, mas com gasto. Mas o fígado é esteatose, eu acredito que sim. Porque gorduras viscerais que a gente chama, né? Que é uma gordura que não é tão boa. A gordura que está aqui na barriguinha, mas tem aquela gordura amarelinha lá dentro, que envolve todas as vísceras. Essa é uma gordura mais relacionada à síndrome metabólica, à diabetes, que é a resistência periférica à insulina, todo aquele complexo, né? Que altera o ganho de peso, alteração da pressão. Então, existe, se o seu pâncreas, vamos dizer assim, está gorduroso, vamos ficar atento com o seu estilo de vida, melhorar a dieta, mexer o corpo, fazer atividade física e perder peso. Porque a alimentação está diretamente ligada, né? E a gente vive hoje cercado de muita gordura, né? Hoje a alimentação está quase empatando, alguns estudos falam que vai passar a incidência do cigarro. O cigarro sempre foi o vilão, né, de câncer. A alimentação hoje, porque a gente ainda come muito ruim, muito mal, né? Muito industrializado, muito mal, né? Eu estava lendo uma reportagem hoje que fala que o brasileiro assim, não come verdura, não come fruta e está com déficit. Então a gente precisa melhorar isso. Colorir o prato, colorir tem que estar bem colorido. E você vê que celebridades, vamos falar de celebridades que faleceram com o câncer de pâncreas, né? O próprio Steve Jobs, ele faleceu, o tumor dele era neuroendócrino, por isso que ele viveu um bom tempo, mas ele faleceu com câncer de pâncreas, né? O Pavarotti, a gente estava falando, aquele ator, o Patrick Swayze, de Dirty Dancing.
tudo câncer de pâncreas, né? Vou fazer o seguinte, compartilha esta entrevista que vai estar disponível para você lá no @TV Paranaíba, porque ela é muito importante. Rodolfo, obrigada. Que Sempre agradeço. bom te receber, viu?